Jovem negra substitui mãe enferma em entrevista e segredos chocantes da família vêm à tona. Ana estava com o coração na mão, a respiração acelerada e o estômago embrulhado enquanto olhava o espelho. O reflexo mostrava uma jovem de 22 anos, cabelo crespo e olhos grandes. Mas por dentro, ela se sentia uma tempestade. Seu telefone havia tocado com um giroço de notícias. Sua mãe, jornalista respeitada, estava doente e unable para a entrevista de emprego que tanto desejavam. O cargo dos sonhos da sua mãe agora estava em suas mãos. A pressão era esmagadora. Não era apenas uma entrevista. Era a chance de uma vida, uma porta aberta para um futuro que ela quase podia tocar. Se conseguisse não sucumbir ao pânico, durante as longas horas de preparação, Ana se deparou com caixas de documentos velhos no sótão. Uma poeira estranha dançava na luz filtrada pelas janelas quebradas. Ao abrir uma delas, revelou fotos antigas e cartas amarrotadas, cada uma envolvendo mistérios familiares que deixavam seu estômago embrulhado. Ela encontrou uma carta endereçada à sua mãe, escrita em uma caligrafia elegante, mencionando um escândalo que fazia referência à reputação de sua família, e um nome que ecoava em sua mente: Roberto, o rival da sua mãe. A cada linha que lia, gotas de suor deslizavam por seu pescoço. O que ela sabia? O que ela não me contou? A tensão a envolvia como um cobertor sufocante. Sua mente viajava longe, lembrando-se de conversas que tiveram, das evasivas que sua mãe usava quando o assunto da vida pessoal ia mais a fundo. No fundo, Ana sabia que não era apenas sobre uma posição, era sobre um legado que a sua mãe trabalhara para esconder. O medo a paralisava, mas, por outro lado, havia uma centelha de curiosidade, um desejo de descobrir a verdade que poderia transformar tudo. Ao chegar na sala da entrevista, o ambiente pulsava com uma energia nervosa. Os rostos dos entrevistadores eram como estátuas, impassíveis, enquanto outro candidato, um homem que transparecia a confiança de um leão, se apresentava. Era Roberto, o mesmo que a sua mãe sempre evitou mencionar. O choque bateu como um soco no estômago. O clima era tenso, e o desprezo que ele lhe lançou era suficiente para fazer seu coração acelerar ainda mais. Era uma batalha não apenas por um emprego, mas pela honra de sua família. A palavra segredos flutuava no ar, sussurrando entre os olhares dos presentes. A primeira pergunta veio como uma faísca. Ana, como você vê a sua ligação com a história da nossa empresa? O momento parecia eterno. Ao abrir a boca, Ana sentiu que não estava apenas defendendo suas capacidades. Se permitisse, poderia arriscar-se a expor tudo o que sua mãe escondia. Ou talvez, tudo o que ela tinha o direito de saber e dizer. Com o nervosismo a dominá-la, Ana hesitou. Mas as palavras estavam prestes a brotar. O que fazer agora? Revelar o legado oculto que poderia arrasar a vida da sua mãe? Ou manter o silêncio e preservar a harmonia familiar? Ela sentia a pressão crescendo e seu mundo refletindo em cada rosto ao seu redor. A linha entre a verdade e a mentira estava prestes a se desfazer sob o peso das revelações. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana estava paralisada, o peso da pergunta ainda ecoando em sua mente. O que fazer? Mas antes que pudesse responder, um barulho ensurdecedor quebrou a tensão na sala. A porta se abriu com um estrondo e um homem de jaleco branco, pálido e ofegante, adentrou, interrompendo tudo. Desculpem, preciso falar com a Ana agora. O homem olhou direto para ela, seus olhos cheios de desespero. O clima abrasador da sala esfriou instantaneamente. Ana sentiu uma onda de pânico misturada à confusão. Quem era aquele homem? Ele parecia trazer notícias que poderiam mudar tudo. A sua mãe. Ela precisa de você. Agora! As palavras soaram como um grito em meio ao silêncio chocante. Um arrepio percorreu a espinha de Ana. O que poderia acontecer com sua mãe? O mundo à sua volta se desfez em um borrão. Sem pensar, ela se levantou, quase derrubando a cadeira. O olhar de Roberto foi uma mistura de confusão e desdém. Ele não sabia da gravidade da situação, mas Ana não podia perder tempo. Ao correr para fora, seu coração estava acelerado. O homem a guiava e a cada passo a ansiedade tomava conta. A sua mãe teve uma complicação. Estávamos tratando um problema sério e ela desmaiou. A frase cortava o ar como uma lâmina. Ela tinha que ser forte. Mas as lágrimas começaram a encher seus olhos. Enquanto se afastavam da sala de entrevistas, a ideia da carreira da sua mãe se tornava cada vez mais irrelevante. O que importava agora? Sabia que o que estava prestes a acontecer poderia mudar completamente a dinâmica familiar. As caixas no sótão, os segredos que ela havia encontrado, tudo parecia insignificante diante da realidade crua. No hospital, os corredores brancos e frios pareciam distorcidos. O murmurismo dos outros pacientes e o cheiro de desinfetante misturavam-se ao som da batida frenética do seu coração. Seguiram até uma sala de emergência. O médico estava lá, conversando com alguns enfermeiros. Mas Ana sentia que tempo estava se esvaindo como areia entre os dedos. Ele a olhou. Você é a Ana, certo? Precisamos que você assine alguns documentos. Sua mãe precisa de uma cirurgia e a situação é crítica. As palavras dele ecoaram em sua mente como um sino tocando. Cirurgia? Crítica? O medo tomou conta dela. E se algo desse errado? O que mais ela não sabia sobre a saúde da mãe? Mas antes que pudesse refletir, Roberto apareceu na porta, o rosto pálido. Quase. O mesmo que o médico. Ana, Desculpe por tudo isso. Eu só queria te avisar. Minha família, eu tinha que te contar sobre o que aconteceu entre nossas mães. Os olhos dele estavam cheios de algo que ela não conseguia identificar. Medo? Culpa? Que aconteceu? O tom dela era cortante, pronta para qualquer coisa. Mas ele hesitou, a voz embargada. Na verdade, eu descobri a verdade sobre a sua mãe e o que ela fez, alguns anos atrás. E, nesse instante, um grito distante rompeu seu mundo em pedaços. Era um chamado desesperado, e Ana sentiu que a vida estava prestes a mudar mais uma vez. Lembra-se do nome mencionado na carta? Roberto? Ele sabia mais do que estava dizendo. E enquanto tudo girava, sua mente começou a se perguntar: qual o verdadeiro legado que sua mãe havia tentado esconder? O que Roberto realmente sabia que poderia destruir suas vidas?
A próxima revelação estava prestes a mudar tudo, e Ana não estava pronta para isso. O futuro, mais uma vez, parecia incerto e opressivo. Um véu de segredos prestes a ser rasgado. Próxima revelação estava prestes a mudar tudo, e Ana não estava pronta para isso. O futuro, mais uma vez, parecia incerto e opressivo. Um véu de segredos prestes a ser rasgado. O médico se inclinou, seus olhos sérios mirando Ana, e uma onda de medo tomou conta dela. Cada palavra dele batia como um tambor. Cirurgia. Crítica. E naquele momento em que o mundo parecia desabar, a voz de Roberto cortou o ar gélido do hospital. Ana! Ele segurou o braço dela com força. Você não entende. Há coisas que você precisa saber sobre a sua mãe e o que aconteceu com a minha. A tensão entre eles era palpável, como se um campo elétrico os envolvesse. Mas antes que ela pudesse insistir, um grito ecoou pelos corredores frios. Era um eco distante, mas cheio de desespero. Ana virou-se rapidamente. E o homem, em jaleco branco, correu para fora da sala. Já estava longe, desaparecendo em meio à pressa do hospital. O que está acontecendo? O nervosismo a acometia. Algo estava muito errado. E então Roberto, com a voz trêmula, continuou. A sua mãe, Ana, havia algo que nós descobrimos que ela não foi quem você sempre pensou que fosse. Ana o encarou, a mandíbula apertada. O que ele estava insinuando? O que você quer dizer com isso? A dúvida se transformou em raiva. Depois de tanto tempo aprendendo a respeitar o legado da mãe, era inconcebível considerar que havia segredos guardados por trás daquela mulher adorada. Ela pode estar envolvida em algo muito mais sério do que você imagina. Isso que aconteceu com ela não foi apenas uma questão de saúde. Há outros envolvidos, Ana. Minha família. Tudo está entrelaçado. Roberto falou em um sussurro urgente, como se temesse ser ouvido. O medo nos olhos dele a instigava e a deixava ainda mais confusa. Um ruído agudo cortou a conversa. E a porta da sala de emergência se abriu de repente. Enfermeiros estavam correndo e, em meio ao movimento frenético, um deles gritou: "Preciso de alguém do grupo familiar, agora!" Ana congelou. O grupo familiar? Como assim? Imediatamente, um terror gelado a consumiu quando ela percebeu que poderia não ser apenas sua mãe em perigo. Ela olhou para Roberto, que tinha o rosto pálido como um cadáver. O que você sabe que? Eu não sei. A voz dela tremia, cada sílaba entrecortada por um palpitar frenético no coração. E foi nesse momento que seu mundo desabou novamente. A porta se abriu e uma mulher com um vestido escuro e o cabelo desfeito entrou, olhos vermelhos de chorar. Ana reconheceu na mesma hora. Era Clara, a irmã mais velha que ela achava ter morrido anos atrás em um acidente. Clara, que todos pensavam que tinha desaparecido, estava ali, na sua frente. Ana, eu voltei, por quê? Porque você precisa saber a verdade. O choque a atingiu como um soco no estômago. Roberto, ao lado dela, estava tão perplexo quanto ela. Ela está viva! O murmúrio da plateia ao redor cortava seu pensamento. E o clima parecia insuportável, o ar escasso. Clara olhou para a irmã, seu olhar cheio de dor e urgência. Há algo que você não sabe sobre a nossa família. E a saúde da mamãe. Uma pausa pesada pairou entre elas. Ela está mais envolvida do que você imagina. E você precisa entender a verdade antes que seja tarde demais. Uma pergunta que não se calava.
Qual era essa verdade? O choque a envolvia como um furacão e a sala parecia girar. Era tudo uma teia de mentiras? Ana se sentiu perdida. E enquanto o mundo ao redor desmoronava, a única coisa que ela tinha certeza era de que nada seria como antes. O legado estava prestes a ser exposto. E na mente dela ecoava uma dúvida cruel. Como tudo isso a afetaria? O futuro se desvanecia em incerteza, enquanto segredos aterradores surgiam à tona. Clara olhava para Ana com uma intensidade que parecia perfurar a sala. Ana mal conseguia respirar. As verdades que sua irmã estava prestes a revelar pesavam no ar como uma tempestade. O que você está falando, Clara? O que a mamãe fez? O medo se apossava dela. Uma sombra escura sobre seus pensamentos. Você não entende. Não é só sobre a saúde dela. Clara hesitou, sua voz falhando. O pânico se espalhou, fazendo seu coração acelerar. Ana, ela esteve envolvida em algo muito maior. Algo que pode arruinar tudo. A urgência nas palavras de Clara deixava Ana em um estado de choque. A realidade começando a se desfazer. Roberto, ao lado, parecia tenso, os lábios comprimidos em um silêncio que pesava. O ambiente ao redor, antes frenético, agora parecia parado. O som distante de passos e vozes ecoava como se estivesse longe, como se a cena não fosse parte da realidade. E ali, entre o desespero e a confusão, Ana sentiu uma conexão com a própria dor da irmã. A saúde da mamãe não é só saúde. Há uma história por trás disso. Eu voltei porque você precisa saber a verdade sobre Roberto. O nome disparou em sua mente como um tiro. Roberto? O que ele tinha a ver com toda essa situação? O que você quer dizer com isso? Ana olhou para Roberto, agora cheio de dúvidas. A imagem do rival na sala de entrevistas misturava-se com os sentimentos crescentes que tinha sobre sua mãe. Roberto sabe mais do que deixou transparecer. A mamãe, ela teve que esconder tudo. E quando as coisas ficaram perigosas, você e eu. Clara hesitou novamente, a voz trêmula, antes de prosseguir. Nós fomos afastadas. Acordei há pouco e o que vi é assustador. Não! O pânico começou a tomar conta de Ana. Como assim? O que podia ser tão horrível? Clara, você está me assustando. O que aconteceu? Então um grito ecoou no corredor e todos se viraram na direção do som. Uma enfermeira corria descontroladamente, seu rosto pálido e os olhos arregalados de pavor. Precisamos de ajuda! Rápido! É a paciente na sala 3! Ela... O que mais ela diria? Ana sentiu um nó na garganta. O medo condensado na sala era quase palpável. As palavras da enfermeira a atingiram como um golpe. Clara colocou uma mão no braço de Ana, buscando conforto, mas sua outra mão estava trêmula. Ai, meu Deus, é a mamãe? O que mais poderia dar errado? Roberto, com os olhos fixos, se aproximou. Ela precisa de você, Ana. Se algo acontecer, você precisa saber a verdade. A verdade sobre tudo. Uma onda de desapontamento cruzou seu rosto. Você precisa entender, Ana. Tudo entre nossas famílias. Mas antes que ele pudesse terminar, o som de um colapso ecoou pela sala ao lado. A ponte entre a sanidade e o caos parecia finalmente se romper. O gemido distante da mamãe,
Alguém gritou, e em um instante seguranças e médicos invadiram o corredor. O agito começou a aumentar e desespero tomou conta da atmosfera encharcada. Não! Espera! Gritou Ana, mas já era tarde demais. Seguindo o fluxo, foi arrastada para a parte de trás do hospital, enquanto seu coração batia desenfreadamente. Os rostos das pessoas se tornaram borrões, sua mente concentrando-se em uma única pergunta: o que tinha aprendido naquelas cartas? O que Clara estava escondendo? Quando finalmente conseguiram parar, Ana se viu sozinha na sala de espera. O desespero pulsava em seus ouvidos, e foi nesse instante que tudo ficou ainda mais complicado. O celular dela vibrava. Uma mensagem pulsava na tela. Você deve saber a verdade sobre Clara antes que seja tarde. Ela não é quem você pensa. A mensagem era anônima. Gelo tomou conta do corpo de Ana. Clara estava viva, mas o que mais havia mudado? Ela olhou para Roberto, agora em um misto de desconfiança e necessidade. A verdade estava bem diante dela. Mas qual era a verdadeira extensão dos segredos guardados? O tempo parecia acelerar, fazendo com que tudo começasse a girar em um turbilhão de incertezas. A única coisa que restava era uma pergunta que ecoava em sua mente. O que seria dessa história se o passado começasse a desmoronar, revelando segredos ainda mais obscuros? Ana estava paralisada. A mente um turbilhão. A mensagem em seu celular queimava sua mão. Você deve saber a verdade sobre Clara antes que seja tarde. Antes mesmo de conseguir processar, o som de uma sirene cortou o ar, fazendo todos os presentes se virarem. O pânico começou a se espalhar. Clara, o que você quis dizer? Ana questionou, a voz quase sumindo de nervosismo. O rosto da irmã estava pálido, os olhos cheios de um medo palpável que a prendia ao chão. Roberto estava ao lado, mas ele parecia uma sombra, perdido em seus próprios pensamentos. O fluido da tensão nessa sala escura era como uma corrente elétrica. O que aconteceu com a mamãe? Ana gritou, a urgência transparecendo a cada sílaba. Mas Clara hesitou, e esse silêncio cortou Ana como uma lâmina. O corredor do hospital parecia alongar-se infinitamente. O medo crescia dentro dela, e a mensagem ainda pulsava em sua mente. O passado! Ele voltou para nos assombrar! Clara finalmente sussurrou, a voz trêmula, enquanto alguns enfermeiros passavam apressados do lado de fora. Era como se o tempo tivesse desacelerado entre elas. Ela esteve em algo muito mais sério, algo que pode destruir tudo e todos nós. Clara, mas... E boy, fala logo! Me fala! Ana implorou, agoniada. Não conseguia mais suportar aquela expectativa sufocante. Foi então que um médico apareceu na porta, seu rosto sério e preocupado. Ana, você precisa entrar. Sua mãe está... Ela precisa de você. A frase era como um soco no estômago. Todas as cores desapareceram de seu mundo. O que estava acontecendo? E antes que pudesse se mover, a porta se abriu novamente. Era o mesmo homem que havia aparecido durante a entrevista. Agora ofegante e claramente agitado. Desculpem, mas temos um problema muito maior. Ele anunciou, olhando diretamente para Ana. Precisamos da sua autorização para proceder com a cirurgia. Mas algo aconteceu com os resultados dos exames dela que você precisa entender agora mesmo. Ana sentiu a pressão em seu peito crescer enquanto o homem continuava. A voz se intensificava. As células dela
Elas apresentam uma alteração que não se parece com um problema de saúde comum. Temos indícios de que ela pode estar sob influência de substâncias de envenenamento e não dos sintomas normais de uma doença. O chão pareceu sumir sob os pés dela. O que aquele homem estava dizendo? Um grito agonizante ecoou nos corredores, como se um pesadelo tivesse se materializado. Ana olhou para Clara, a confusão estampada no rosto. Como assim envenenamento? Levou tempo para nos avisarem. A análise que fizemos revelou que as amostras dela tiveram contaminação e não sabemos de onde. Bem, mas temos certeza. Ela não está sozinha nessa. Alguém está por trás disso. O médico não teve ânimo para suavizar as palavras. Ana sentiu a cabeça rodar. Tudo o que ela conhecia estava desmoronando. A verdade começou a despontar como um pesadelo à medida que o terror a envolvia. Clara, a quem Ana sempre olhou como um exemplo, agora parecia um símbolo de tudo o que estava errado. O que mais estava escondido? Roberto deu um passo adiante, o olhar fixo na direção de Clara. O que você sabe sobre isso? O que você e a sua mãe realmente estão escondendo? A acusação cortante tomou conta do ambiente. A tensão aumentava e Ana se sentiu em uma armadilha. Qual era a verdadeira ligação entre Clara e tudo o que acontecia? Sem dar respostas, Clara apenas olhou para Ana, a expressão tão vulnerável que fez um nó se formar em sua garganta. Eu nunca quis te colocar nessa situação, mas há algo muito maior e perigoso acontecendo. Não é só sobre a mamãe, Ana. É sobre nós. Ana queria gritar, queria entender, mas antes que pudesse articular uma nova pergunta, uma sombra surrou pelo corredor. E no momento seguinte, a sirene, que antes parecia distante, se aproximava rapidamente. Uma equipe médica entrou em massa e alguém gritou: "Ela desmaiou novamente! Precisamos de acesso à emergência! Rápido!" Os olhos de Ana se arregalaram. O caos começou a se desenrolar diante dela. No meio de toda a confusão, uma ficha começou a cair. Clara, aguarde! O que você sabe sobre o que está acontecendo? Você precisava nos proteger de quem? A sala estava cheia de gritos, mas a visão sobre Clara e o que ela sabia ficou clara como um relâmpago. O que mais estava sendo ocultado nesse emaranhado de mentiras? Conforme mais gritos ecoavam e a equipe médica se apressava, Ana percebeu que a verdade que estava prestes a emergir poderia mudar tudo e todos para sempre. E no meio do terror que se abatia ao seu redor, um único pensamento se firmou com força. Quem realmente era sua mãe? A verdade estava prestes a ser revelada. E nada seria igual novamente. Ana estava paralisada. A mente um turbilhão. A mensagem em seu celular queimava sua mão. Você deve saber a verdade sobre Clara antes que seja tarde. O caos ao redor dela se intensificava. E a sensação de que tudo estava à mão dos e outros começaram a gritar as últimas orientações. O movimento frenético dos médicos ao redor da sala fervilhava seus sentidos. Clara, o que você quis dizer? Ana questionou, a voz falhando sob a pressão. Clara parecia tão distante, seu rosto pálido tomado pelo medo. Roberto estava ao lado, mas ele parecia preso em seus próprios pensamentos. A culpa desenhada em sua fisionomia. O ar estava exado, sufocante. O fluxo de tensão é apalpável entre eles. O médico entrou e Ana sentiu que as palavras poderiam arrancar sua alma. Ana, precisamos de você. Sua mãe está piorando. A condição dela não é só saúde. O homem hesitou,
Recebemos indícios de que ela pode ter sido envenenada. Precisamos que você assine urgentemente. Um frio passou pela espinha de Ana. Envenenada? Como isso? A palavra deixou em choque e a sala pareceu girar. O que está acontecendo? Como assim? Ela olhou para Clara, tentando encontrar respostas, mas não viu nada além de uma confusão profunda refletida nos olhos da irmã. E foi quando o celular de Ana vibrou novamente. Outra mensagem. A verdade sobre Clara é mais chocante do que você imagina. É sobre quem ela realmente é. Seu coração disparou. Clara, o que você está escondendo? Ana perguntou, as palavras saindo como um sussurro tenso. Uma expressão de terror atravessou o rosto de Clara. E nesse momento, a porta se abriu com um impacto que ecoou pela sala. Um novo homem entrou, uma figura imponente com um olhar intenso. Ana o reconheceu. Era Eric, um amigo da família. Mais precisamente, aquele que sempre esteve por perto quando algo estava errado. Você não deve estar aqui. Tem muito em jogo. As coisas estão piorando. O que você sabe? Retrucou Clara, a voz agora tremulando com uma mistura de pânico e raiva. Ana sentiu que a tensão crescia e a energia na sala mudava. Você não pode ser sincero sobre isso, Eric. Precisamos sair daqui agora. Ana, escute. Clara não é quem você pensa que é. A afirmação era um soco, um choque que atravessou o coração de Ana. A sala pareceu encolher ao redor dela. Para onde tudo isso estava indo? Roberto olhou para a porta aterrorizado. O que você quer dizer com isso? O que há com Clara? Mas o que Eric disse levou Ana a olhar para o irmão, a confusão dominando seu pensamento. Eric então se virou e começou a falar, mas antes que pudesse continuar, um alvoroço cresceu do lado de fora da sala. A sirene, que estava distante, agora parecia próxima. Outro médico apareceu, os olhos arregalados de pavor. Preciso de ajuda. É a mãe de Ana. A condição dela está se deteriorando rapidamente. E enquanto ele falava, uma equipe médica entrou, levando uma maca. Ana ficou paralisada, observando a cena. O medo invadia seu corpo. Um nó estrangulava sua garganta. A pressa deles parecia um mau presságio. E foi nesse momento, quando o desastre parecia iminente, que Clara fez um gesto desesperado. E em um segundo, tudo na vida de Ana mudaria para sempre. Eu sou a filha de Roberto. Eu nunca quis que você soubesse, mas é a verdade. O silêncio caiu como uma cortina pesada. A impactante revelação girou a sala em um redemoinho de incertezas. A vida de Ana transformou-se em uma verdadeira montanha-russa de segredos e mentiras nunca reveladas. Todos, até aquele momento, pensavam que eram partes de um quebra-cabeça que faz sentido. Mas agora ficava claro que tudo era uma farsa cuidadosamente encenada. Ana olhou para Roberto, sua mente gritando com as novas realidades. E enquanto seu coração batia, perdendo a noção do tempo e da razão, apenas uma pergunta ressoava em sua mente. Que outra verdade devastadora estava prestes a ser apresentada? A confusão e o medo a cercavam. Mas o que mais estava oculto nas sombras da sua família? O futuro agora estava envolto em uma neblina densa de segredos. E ela não tinha certeza se estava pronta para enfrentar o que vinha a seguir. Ana estava paralisada, a mensagem em seu celular queimando a palma da mão. Você deve saber a verdade sobre Clara antes que seja tarde. Seu coração disparava e as emoções se misturavam em uma tempestade.
Estava tudo mudando muito rápido e ela mal conseguia acompanhar. E se a mamãe estiver realmente em perigo? Um frio percorreu sua espinha ao seu redor. O médico estava se afastando, mas a urgência em seus olhos era clara. Clara, ao seu lado, parecia presa em um turbilhão. O que mais ela tinha que contar? Clara, por favor, me diga o que está acontecendo. Ana implorou, a voz embargada pela ansiedade. Nervosa, ela olhou de um rosto para o outro, tentando decifrar a expressão de Roberto. Seu silêncio era ensurdecedor. O que mais ele sabia? A atmosfera na sala era densa, e o suspense crescia como se fosse uma bolha prestes a estourar. Clara balançou a cabeça, a expressão confusa. Ana, não é simples assim. Você não sabe o que está em jogo. O ar estava pesado e a tensão entre elas fazia o peito de Ana apertar. Tem coisas sobre nós que vão muito além do que você imagina e sobre como a mamãe chegou até aqui. A presença de Eric pairava no fundo, como uma sombra alguns passos atrás. Ele parecia agonizar, como se estivesse lutando com um fardo. E nesse instante, a adrenalina tomou conta de Ana mais uma vez. O que você está escondendo de mim? A questão saiu como uma explosão. Eric respirou fundo. Ana, eu não sei como te contar isso, mas Clara não é. Não é a única da família com segredos, prestes a desmoronar. Um grito ecoou nos corredores. O som se aproximou rapidamente, intensificando o pânico na sala. Precisamos de todos aqui. É a paciente na sala de emergência. A voz do médico elevou o nível de tensão. Cada passo ecoava como um martelo, e tudo em Ana exigia resposta. A porta se abriu com estrondo. Uma equipe médica passou apressada, trazendo uma maca com um lençol coberto de manchas escuras. Ana observou, paralisada, enquanto seu estômago se revirava. Uma presença familiar fazia seu coração disparar. Mamãe! Ela não está bem! Não podemos deixar passar! A equipe de médicos estava em pânico e Ana sentiu um nó na garganta. Mas antes que pudesse correr, Clara a segurou. Ana, escute! Clara falou, olhando profundamente em seus olhos. As palavras dela estavam carregadas de urgência. A verdade é que você e eu, nós não somos apenas irmãs. Você vai descobrir que somos parte de algo muito maior. Um círculo que foi rompido e que agora está voltando para nos assombrar. Ana ficou em choque. Você quer dizer o quê? O que isso quer dizer? Cada palavra parecia um golpe em seu coração, e sua mente girava ao redor das novas informações. Mas Clara continuou, sem se deter. Roberto, ele não é só rival da mamãe. A conexão entre nossas famílias é mais sombria do que podemos imaginar. As revelações estavam se acumulando e o terror pulsava no ar. O que Clara sabia que a deixava tão apavorada? A tensão era palpável e Ana desejava gritar, mas foi interrompida por um barulho ensurdecedor. Olhando para a porta, ela viu um grupo de homens com uniformes de segurança. Os rostos deles eram estranhos, mas a determinação transmitia uma sensação muito familiar. Precisamos da sua autorização, Ana. Um dos homens gritou e o temor se espalhou entre todos na sala. Temos ordens para levar Clara.
Ela é suspeita de envolvimento em uma conspiração que envolve sua mãe. O mundo de Ana desabou. O que tinha acontecido? Uma verdade devastadora se desenrolava diante dela, e um novo ângulo surgia como um tornado em seu caminho. O olhar confuso de Clara a cutucava, enquanto o desespero dominava a sala. Não! Clara, você não pode ir! Ana gritou. A multidão a cercava, e a vida como ela conhecia começava a se despedaçar. Um golpe atrás do outro. As revelações, os segredos, tudo estava prestes a virar um caos incontrolável, e Ana percebeu. A verdadeira natureza das suas vidas estava prestes a ressurgir, como um espectro que não podia ser ignorado. Murmúrios e olhares atordoados balançavam no ar. Ana, confie em mim! Clara implorou. Mas as correntes do passado começaram a se encadear novamente. O futuro se tornava uma interrogação angustiante. E quando a multidão se desfez, deixando Ana sozinha diante do que vinha pela frente, uma única pergunta ressoava em sua mente. O que mais escondiam? O que realmente estava acontecendo e como seus mundos estavam entrelaçados em sombras? Ana estava paralisada, a mensagem em seu celular queimando a palma da mão. Você deve saber a verdade sobre Clara antes que seja tarde. Seu coração disparava e a adrenalina pulsava em suas veias. O caos ao redor parecia se transformar em uma zona de guerra. Clara estava sendo arrastada para fora e o pânico a dominava. Não! Não leve minha irmã! Gritou Ana, mas a segurança avançava, ignorando seu clamor. As palavras de Clara ecoavam em sua mente, mas a frustração e a impotência a consumiam. O quê? Mas ela estava escondendo? Que segredos estavam à espreita na escuridão, prontos para romper a frágil ordem que havia se estabelecido? Roberto, que havia permanecido em silêncio, finalmente tomou uma atitude. Deixa em paz! Ele se interpôs entre Clara e os seguranças, o rosto decidido. Se vocês a levam, eu vou com vocês. As palavras dele incendiaram a tensão no ar. Mas a equipe não hesitou. Um dos homens deu um passo à frente e o empurrou ao lado. Você não sabe do que está falando. O estrondo! Ana mal teve tempo de entender a situação. Então, um grito cortou o ar. Ela olhou em direção à porta de emergência, onde um médico surgia, pálido e ofegante. Ana, a sua mãe, ela desmaiou de novo. Temos que ir agora. Cada palavra dele era uma facada, um açoite que tirava o chão sob seus pés. O desespero rapidamente se espalhou entre todos. Ana sabia que deveria ir, mas a imagem de Clara sendo levada a deixava paralisada. Você não pode deixar isso acontecer. Clara implorou, a voz embargada. Mas a situação estava além do controle. A equipe de segurança começou a puxá-la e Ana gritou novamente. Clara, me fala a verdade! Qual é o segredo? E então a resposta que ninguém esperava. Eu sou filha do Roberto. A revelação caiu como uma bomba e o mundo à sua volta parecia desmoronar. O olhar chocado de Roberto era o reflexo do que todos estavam sentindo. Ana sentiu o estômago se revirar. Não, não podia ser. Clara sabia, mas nunca lhe disse. Os murmúrios auferiram na sala eram sussurros de incredulidade. Como assim? As palavras mal saíam da boca de Ana. O seu coração pulsava forte e sua mente girava em um turbilhão. Tudo o que acreditar saber foi colocado à prova. A conexão entre eles, os segredos e mentiras.
Tudo cristalizava como um pesadelo. É verdade, Ana! Clara continuou, a voz cheia de desespero. Sua mãe e o meu pai, eles envolveram nossas vidas em um jogo que nos separou. A gente não sabia. Mas eu sempre soube que algo estava errado e agora vê onde isso nos trouxe. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. A mamãe está em apuros por causa disso. Alguém está tentando nos destruir. Os gritos agudos ecoavam e o caos iminente parecia cobrir a sala com um manto de incertezas. E então, um novo estrondo. O chão tremeu e o alarme de incêndio começou a apitar. O movimento frenético aumentou. Havia fumaça surgindo de uma porta ao fundo. Um símbolo do perigo invisível que se aproximava. Não! O que está acontecendo? O medo tomou conta de Ana. É por nossa causa! Eles vêm atrás da verdade! A equipe médica começou a evacuar os pacientes. Clara estava quase sendo puxada, mas Ana pegou sua mão. Ela começou a puxá-la de volta. Eu não vou deixar você ir! Da confusão, uma porta se abriu violentamente e um homem de terno se lançou para dentro, os olhos ameaçadores fixados em Ana. Você! Venha comigo, agora! A voz dele era baixa, mas a força nas palavras era paralisante. Ela reconheceu aquele homem. Era alguém que tinha visto nas reuniões de família. O rosto marcado pelo passado. Agora parecia um estigma que ligava todo o pesadelo. Quem é você? Ana gritou, mas uma mão a puxava e em seguida tudo se transformou em escuridão. O homem que a levava parecia vagar entre o controle e a cólera. Ela olhou para trás, onde Roberto e Clara surgiam como sombras em um mundo em colapso. O que havia se desenrolado em frente a seus olhos? Quando a luz da evacuação começou a se apagar, uma única pergunta ecoou na cabeça de Ana. A verdade que Clara havia revelado era apenas o começo? Havia mais coisas que estavam à espreita nas sombras da família, dos laços e dos segredos? E, principalmente, quem eram realmente todos eles? O ciclo de mentiras estava prestes a se manifestar de uma maneira ainda mais brutal. Ana estava em choque. A revelação de Clara reverberava em sua mente como um eco interminável. Eu sou filha do Roberto. A frase batia em seu peito como um tambor, e a sala parecia girar. Do que você está falando? Sabia que seus olhos estavam arregalados, mas era como se uma cortina tivesse sido levantada, revelando um mundo obscuro e distorcido. A mão de Clara tremia, e Ana queria entender, mas a confusão a esmagava. Você tem que acreditar em mim, é a verdade! Clara insistiu. Mas antes que Ana pudesse processar, gritos e barulhos começaram a ecoar ao redor. O médico começou a puxar Clara para fora da sala, e Ana, desespero crescia dentro dela. Não leve minha irmã! Os seguranças foram firmes, mas Roberto, determinado como sempre, se colocou entre eles. Se você a leva, você vai ter que levar a mim também. Sua voz ressoava com uma raiva que tirava a atenção de todos. Chega! O homem com terno que tinha entrado há poucos instantes fez um gesto brutal com a mão. Um sinal. A tensão se cortou como uma faca e, do nada, uma explosão fez o chão tremer. Fumaça começou a invadir o corredor. O alarme disparou e as luzes piscaram. O pânico tomou conta de todos. Gritos, frenesi, gritos de dor. Ana sentiu seu coração afundar. Tudo estava em desordem. E ninguém estava seguro.
Foi então que um grupo de homens com roupas escuras apareceu, suas expressões frias e seus passos firmes. Para todos! Ninguém se move! Um deles gritou, segurando uma arma. O desespero tomou os rostos de todos na sala e Ana ficou paralisada. Como isso poderia acontecer? O que mais estava se desenrolando? Clara, o que você sabe sobre isso? A raiva e a dor contrastavam em sua voz enquanto tentava alcançar a irmã. A conexão entre elas parecia estar se desfazendo, mas Ana não poderia deixar isso acontecer. Me diga a verdade agora. Mas antes de Clara responder, o homem interno, que ainda parecia controlar a situação, apontou para ela. Você está envolvida em algo que não pode entender. E agora é tarde demais para voltar atrás. O olhar dele era uma promessa de que havia algo muito mais. Sinistro à espreita! Ana sentiu todo o ar escapar de seus pulmões. Clara não era a única a ter segredos. Havia algo mais, algo que ligava todos eles de um jeito que ela não podia imaginar. E aí, dentro daquele caos, um som perturbador chamou sua atenção. O barulho de vidro quebrando, seguido por um grito que fez suas tripas revirarem. Do outro lado da sala, um corpo despencou, e os gritos se tornaram um coro sinistro. Um dos seguranças havia sido atingido e a sangue escorria pelo chão. O que estava acontecendo? Ana olhou para Roberto, para Clara e para todos ao seu redor, chicoteados pela incerteza. E então, das sombras, alguém surgiu, uma figura que deu um passo à frente. Era Eric com os olhos fixos na cena, mas com algo diferente na expressão. Ele não parecia preocupado com a confusão ao seu redor. Ele olhou direto para Ana e, com um tom sombrio, fez uma declaração que transformou tudo novamente. Eu não sou apenas seu amigo, Ana. Sou filho de quem você menos espera. E estou aqui para acabar com tudo isso. Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de uma forma que ela nunca havia imaginado. O quê? Não, você não pode sentir isso! Mas a verdade estava se desdobrando diante dela. As vozes eram um turbilhão e a única coisa que restava em sua mente era uma pergunta que se repetia insistentemente. Quem realmente estava ao seu lado e quem era o verdadeiro inimigo? E a linha entre confiança e traição tornava-se perigosamente tênue. As nuvens de fumaça ao redor pareciam intensificar a intriga, e o futuro estava mais incerto do que nunca. O caos na sala se intensificava. Ana sentia seu coração acelerar, a adrenalina pulsando em suas veias. Clara sendo arrastada pelos seguranças. Olhava para ela com desespero. Ana, por favor, você precisa entender. Clara, não leva ela! Ana gritou, mas as palavras se perderam no tumulto. A fumaça se espalhava, o alarme ecoava, e a tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a desabar. O estrondo, o homem interno, a equipe médica, tudo parecia um pesadelo. E entre essas sombras, as verdades estavam se desenrolando. Você não pode confiar nisso, disse Roberto, sua voz elevada. Mas Ana não conseguia pensar. A revelação de Clara a atordoava. Ela era filha de Roberto? A ligação alarmante entre suas famílias a paralisava. Uma palavra ecoava em sua mente: traição.
Em meio à confusão, os gritos de ajuda e a gritaria se misturavam numa cacofonia ensurdecedora. Eric, ali no meio da confusão, parecia tão distante. Ele olhou para Ana com uma expressão desesperada. Ana, por favor, não é o que você pensa. Isso é muito mais complexo. De repente, um grito cortou o ar e um corpo caiu ao chão. Ana ficou em choque. Um dos seguranças, ferido. O desespero se espalhou por todos. O que está acontecendo? A voz de Ana saiu num sussurro, enquanto o mundo ao seu redor parecia se dissolver. Precisamos sair! Gritou um médico, puxando Clara. Mas Ana segurou a irmã com força, seus olhares se encontrando num momento de entendimento silencioso. Clara, me fale a verdade. O que mais você sabe? A pressão crescia. Clara respirou fundo, olhos brilhando com lágrimas. Eu estou aqui para proteger você, Ana. Nossa mãe, ela fez escolhas. E agora estamos todos pagando por isso. A sala parecia apertar ao redor delas, enquanto os seguranças começavam a recuar. O caos fazendo com que o controle escorregasse. Ana, vamos. Temos que ir. Roberto puxou-a para um lado, mas ela se virou. Não! A voz dela era firme. E se tudo isso for parte de um plano maior? A real conexão entre seus pais, os segredos, as mentiras, tudo estava se revelando como uma teia complicada. Você precisa saber quem está por trás disso. Não podemos ficar aqui! Gritou Eric, agora mais próximo delas. Ana olhou de um ao outro. A tensão entre eles era palpável. Ela tinha que decidir. E naquele momento de incerteza, as luzes começaram a falhar. Vamos, não temos tempo! Disse o médico, puxando Clara e Roberto para fora, enquanto Ana hesitava. A decisão pesava, mas havia uma chama dentro dela que não ia se apagar. Eu não vou deixar vocês irem sozinhos, Ana finalmente disse, a determinação repleta em sua voz. E com isso, ela se juntou a eles, um passo hesitante que levava a uma nova realidade. Enquanto corriam pelo corredor, o mundo que uma vez conheceram desmoronava atrás deles. Segredos e mentiras se desdobrando como um livro aberto. As verdades se torciam ao seu redor, mas, no fundo, Ana sabia que teriam que enfrentar tudo juntas, como irmãos. Com a fumaça ainda fechando o caminho, Ana sentiu um nó na garganta. As respostas estavam perto, mas o que mais iriam descobrir? Enquanto o futuro se tornava um borrão diante de seus olhos, a única certeza era a companheirismo delas, mesmo em meio ao caos. Juntas sempre, Ana sussurrou, e suas irmãs no coração a sentiram. Tinha um longo caminho pela frente, mas nenhuma verdade poderia dividir o laço que havia sido forjado. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final emocionante. A sua participação faz toda a diferença. Não espere nem mais um segundo.